A sintonia perfeita para o seu rádio, computador e smartphone. Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia e nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 343. E onde quer que você esteja, você estará ou está muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio, não é, Taíde? Muito bem, Luiz. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou a Taíde Basto, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participe conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11 telefone 985176385 da família Web Rádio ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo. Lembrando que o objetivo de nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terreno. De onde viemos, por que viemos, para onde vamos. Estas são interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre o Espírito Guardião, nosso condutor e orientador. Isto tudo numa visão clara do Espiritismo. Eu sou Nádia Januário, desejando uma boa tarde a todos os ouvintes da família Web Rádio. Queremos agora, neste momento, cumprimentar a direção do Colégio Marconi, porque tem essa visão arrojada, abrindo portas aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, formando uma parceria com o Colégio Marconi, formando uma parceria com a família Web Rádio. E os alunos estão de parabéns por todo o conteúdo apresentado aqui na programação da Web Rádio, em diversas áreas, né, da vida social. Estamos realizando o nosso programa em uma das salas diretamente aqui do Colégio Marconi. Ressaltamos os nossos parabéns por essa parceria. E agora é a vez da nossa campeã Nilce. Nilce, fala aí, cumprimento o público e parabéns por participar conosco, ainda hoje, menina. Eu que agradeço a toda a equipe aí da família Web Rádio, Luiz Leite, Gouveia, Ataídes, Nádia. Eu fico muito feliz de voltar a participar desse programa, né? Onde nós começamos há 7 anos, quase 8 anos. Que beleza, hein? Isso. E agora eu participo de outra forma, né? Porque eu não estou mais em Guarulhos. Mas eu fico muito feliz. E boa tarde a todos e que possamos desenvolver um bom trabalho na tarde de hoje. Isso. Ô, Gouveia, agora você vê como que nós estamos. Gouveia, você foi professor, né? Quantos anos? Você foi professor. Professor. Você deu aula de? Matemática. Tá, vamos lá. A Nilce também foi professora, não foi? A Nilce, não sei. Eu tenho a formação. Exerci muito pouco, mas, na verdade, a minha formação, meio que eu trabalhei mesmo, foi de assistente social.
E agora também a outra professora que estamos aqui, ó. A Nádia. A Nádia é professora A Nádia agora. é professora de administração. Oh, hein? olha Ela só. ensina as pessoas a fazer as coisas certas. E escritora também, né? É. Olha só como Deus faz tudo certo. Nós estamos aonde? Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui com tanto. Tem mestre aqui? Que nós tô estamos, fazendo aqui, Santa Vamos Rita? sair fora aqui. Pelo amor de Deus. estamos dentro do Sai Colégio fora. Sou professor, Santa Rita. Dentro do colégio Dentro do Marconi. Colégio Marconi, que tudo tem a ver, né? Tá cheio de professor. Isso mesmo, é verdade. Pegar Vamos lá. nossa malinha, né, Marcos? Oxe, é doido. Então vai lá, tá ele. Olha lá, Sou eu agora? número É o 6. Vamos lá. Tá. Achou, né? E agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Vamos tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao questionamento. E quem começará a responder será Marcos Aleixo, feita pela nossa ouvinte Alice Irka Ronei, que pergunta o seguinte: assisti um filme onde uma mesma pessoa habitava em 2 países diferentes, um como homem e outro como mulher, e no final acabaram se encontrando. Então pergunto: o mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em 2 corpos diferentes? Senhor Marcos Aleixo, esteja à vontade aqui para responder. Com todo o seu vasto Para responder essa. Então complicou, seu pouco aí. Né? Melhor chamar os universitários aí, Santa Rita. Melhor. Isso daí Já vai nós, hein? só em ficção, né? Só na ficção, né? Não tem como um espírito ocupar 2 corpos. É um corpo só, o masculino ou feminino, e ele passa pelo aprendizado dele nesse corpo, né? Então, isso daí é só na questão da ficção mesmo. Eu não sei de onde o autor tirou isso aí. Na verdade, é por isso que a base precisa ser os livros de Kardec, né? Porque senão, na verdade, muitas pessoas aí, muitos escritores, muitas pessoas passam esse relato como veracidade. E isso não tem como, é mais ou menos guardar nas devidas proporções quando alguém fala assim, ó, o espírito na incorporação, no trabalho mediúnico, o espírito entra no corpo. Não, o espírito não tem como ele entrar no seu corpo. Esse corpo é seu, não tem como outro espírito vir entrar no seu corpo. Ele se aproxima e te induz, te comunica pelo pensamento. Ele meio que sobrepõe a você. E agora, pelo espírito, né? Agora entrar no seu corpo, não. É a mesma forma, da mesma forma nessa questão, nessa linha de pergunta aí, não tem como. Então, um espírito para cada corpo. Esse é o ponto. Não é? Para viver o aprendizado ou no corpo feminino ou no corpo masculino. Esse é o aprendizado, é a prova do espírito que reencarnou em determinado corpo, né? É porque essa ideia, as pessoas que são leigas, elas acham que a pessoa pode encarnar em corpo de animal, voltar num corpo de animal, porque ela não tem essa noção de que os espíritos vieram mostrar para Kardec da evolução dos espíritos, né? Os animais racionais, que somos nós. E nós somos espíritos racionais. Então tem todo um processo evolutivo. Inclusive, no Livro dos Espíritos e na Gênese também, Kardec aborda a evolução da planta, da pedra, né? Do material bem sólido, depois da planta, e assim passa para os pequenos animais irracionais, pelas moscas, pelos pequenos animaizinhos, pequenos bichinhos, né? E até chegar na fase hominal. Tem todo um processo. E aí isso que o Aleixo falou, não é? Não tem como um espírito racional habitar em 2
corpos diferentes na mesma época. Eu nasci com a mãe Teresa aqui no Brasil e nasci com a mãe Miroslava lá na Hungria. Não tem isso. Não tem como, não dá. Não é? Então, mas continue falando. Pois é, interessante essa pergunta, né? É interessante porque não tem como, né? Lógico, né? O espírito reencarnar em 2 corpos diferentes ao mesmo tempo. Agora, é interessante que você indo mais longe aqui, aí já entra a questão da reencarnação, é claro, né? Então, o espírito, falando na ciência reencarnacionista, tudo bem. O espírito reencarna em 2 corpos diferentes e várias vezes, mas aí se trata para não ficar batendo o negócio. Mas aí se trata já da ciência reencarnacionista, porque cada corpo é uma existência. Cada corpo é uma existência. Aí sim. Mas numa existência atual, que nem nós estamos agora, em 2 corpos, isso não é possível, não tem como, né? Não tem como, isso é fato, né? Então, Mas a mente. Fala aí, Nádia. Fala aí a sua posição. O Marquinhos está certo. Cada reencarnação corresponde a um corpo físico. Né? Não tem... Já pensou? A pessoa ocupar 2 corpos e ela está vivendo qual situação? É complicado, é complexo isso. Né? Então, realmente, é uma resposta simples. Não tem como. Tá? É isso aí. Simples assim? Simples assim, não tem muito. A gente não tem argumentar. Nilson, eu vou recorrer a você. Você pode trazer experiência. Você já conheceu alguém que reencarnou em 2 corpos diferentes? Fala aí para nós. Olha, é difícil. Por isso que quando a gente tem que selecionar bem o que a gente lê, o que a gente assiste, né? Porque filme, a fantasia, é como você falou, Luiz. A pessoa que não tem um conhecimento básico, ela vai achar. Aí ela vai querer encarnar no Japão e no Brasil ao mesmo tempo. Aí fica difícil, né? Mas o que é o Espiritismo? O que Kardec nos fala? O Espírito é único, é um indivíduo, é individual, é uma unidade, né? E, então, ele não pode animar simultaneamente 2 corpos distintos. Não existe isso, né? Porque não é possível alguém viver aqui e viver lá ao mesmo tempo com o mesmo espírito. Se Kardec já fala para nós que ele é individual, ele é indivisível. Né? Portanto, a resposta é não. Então, Nilson, eu vou fazer aqui eu vou colocar um foguinho na nossa conversa. Nós estamos falando de um espírito reencarnar em 2 corpos diferentes. Mas e no caso dos siameses, que são 2 espíritos reencarnando praticamente colados, né? Quase no mesmo corpo físico, né? Tem casos que não dá nem para falar qual é um corpo, qual é o outro. São 2 espíritos num corpo só. Esse é um outro caso, né? Que as pessoas, quando a gente fala nisso, o pessoal já pensa nos siameses. Não é? O que vocês acham disso? Luiz, eu penso assim, não é um corpo só. São 2 corpos, né? Gerados numa situação diferente, né? Agora, tanto é que são 2 corpos que quando a medicina tem esse recurso de separar, né? Separar os 2 corpos. Então, como que fica? Separar os 2 corpos seria um espírito e o outro, como é que ia ficar? Né? Então, dos siameses eu vejo por esse prisma. São 2 corpos nascidos em uma situação extraordinária, uma situação diferenciada. Mas, Gouveia, são 2 cérebros, né? Aí você já vê, são 2 cabeças, 2 cérebros, que daí você já vê que são
Dois espíritos. Aí, você entendeu como que é? Não é, Nilson? Então, não, mas eu coloquei isso porque tem muita gente que acha que é muito. Mas é ótimo, isso é uma boa colocação. Muito bem explicado pela Nilson. Valeu, Nilson. Quer falar alguma coisa? Mas eu estou falando também porque a gente tem que puxar conversa, porque senão nós não. A sua colocação foi bem legal, né? A colocação do Gouveia. Mas um corpo com duas cabeças e são dois corpos. Não é? São dois corpos num corpo, vamos supor, né? Isso é uma situação muito interessante, porque quando acontece isso, né, vem esses corpos aí, os corpos grudados, né? Na maioria dos casos tem a opção do médico conseguir separar, que são dois espíritos, né? Claro, são dois espíritos. Agora, o que é interessante, o que é que leva a isso, né? Que já é uma outra coisa, né? Aí já é um outro departamento. O que é que leva a isso? É assunto para um seminário, né? Negócio desse aí, né? Então, é uma coisa muito, assim, curiosa, né? Essa situação desse espírito nascer, assim, corpos grudados. É muito curiosa essa situação, hein? E para a gente que tem o conhecimento da reencarnação, do espírita, talvez tenha um entendimento melhor, mas para quem não tem, fica mais difícil ainda de entender uma situação dessa, não é, Nanda? Sim, acho que fica mais difícil para quem não é espírita entender a sua segunda questão, o porquê, né, isso acontece. Mas ali na inteligente pergunta, questionamento, né, colocar o fogo ali do seu Luiz, foi bem inteligente a colocação, porque as pessoas ficam pensando, né? E aí a gente já tem também a resposta, né? Cada um tem ali a sua individualidade. Apenas naquele momento ali nasceram siamês, grudados. Mas cada espírito tem a sua individualidade. Como o Luiz Leite colocou, cada um tem seu cérebro. No Netflix tem um filme de um médico que separou dois... Eu vi. E eles são grudados, inclusive, na cabeça. Foi uma cirurgia. Um trabalho gigante daquele. Mas aí teve condições de separar os corpos, né? Isso. Não teve um tronco só, teve dois. E na cabeça, a cabeça também grudado. Aí você fala, nossa, esse foi um processo muito Gouveia, eu acho assim, na minha opinião, que está corrido o programa de vocês, é assim, nós temos gêmeos, né? Isso. Né? Nasceu gêmeos, nasceu um, daqui já nasceu o outro. Né? Não tem nada a ver o que eu vou falar agora. Quando você vai quebrar um ovo, que você assim tem duas gemas, né? Não é isso? Eu acho, na genética, pode ser o seguinte, não teve os gêmeos? São gêmeos, né? Só que na genética pode ser que eles fundiram, né? Você entendeu? Se fundiram ali e ficaram grudados, não foram gêmeos que ficaram separados. Pode ser. Isso respondendo na parte genética. A parte espiritual tem outras explicações, né? Por quê? E dois espíritos. Será que são dois espíritos amigos? Ou será que são dois espíritos inimigos ou antagônicos? Normalmente são irmãos, né? Aí eu não sei, né? É difícil. Difícil. Então tem que estudar. É um caso, cada caso, como diz aí. Cada caso é um caso. Viu, Alice? Alice é o seguinte. Então, quanto à sua pergunta, que um espírito pode reencarnar em dois corpos diferentes, todo mundo aqui, né, Nádia, né, Nilson? Todo mundo foi aqui unânime. Exato. Não existe que um espírito reencarnar em dois corpos. É impossível, né? Depois nós falamos dos siameses. Aí já são dois espíritos reencarnando, mas não num corpo só. É um corpo germinado, com outro, quase que único. Mas que muitas vezes dá para separar, não é? Sim. Então é isso. Ô Luiz, mas eu acho que tem casos que não dá não, né? Existe isso também, tem casos que não dá, né? Eu acredito que tem casos que é difícil, mas existe. Então... Não, só queria acrescentar que na medicina brasileira
nós temos casos em que o médico separou, né, 2 meninas lá do Nordeste, elas vieram para São Paulo e o médico realizou a cirurgia e separou. Hoje elas já estão adolescentes, não me lembro o nome delas. E outros casos também aqui no Brasil, que eles conseguiram a separação dos 2 corpos. É verdade. Então é isso. Alice, eu acho que a resposta para você foi dada na visão de nós espíritas, não é? Então, na nossa visão, está respondido. E agora a Nádia vai continuar dando a continuidade para que nós passemos para o segundo bloco depois. Sim. Vou falar um pouquinho sobre a USE, Intermunicipal Guarulhos-Arujá, que realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenageando pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo e realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria, homem-espiritual. Isso, e agora, queridos ouvintes? Buscando uma visão espírita sobre a vida. É isso, e hoje vamos falar sobre o tema Espírito Guardião, nosso condutor e orientador. Então vamos a um texto aqui de Kardec para nós entendermos melhor. Kardec, quando comenta sobre a prece, ele explica sobre os espíritos que Deus coloca ao nosso lado para nos amparar e orientar para boas condutas, mas deixa claro que não nos levam no colo porque todos temos uma ferramenta chamada livre-arbítrio. E as decisões finais, apesar dos bons conselhos, são sempre nossa. Então veja o que diz Kardec. Todos nós temos um bom espírito ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob a sua proteção, a sua tutela. Cumpre junto de nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois que ele pode não ser nenhum nome conhecido na terra. Invocamo-lo então como nosso anjo guardião, o nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo com o nome de um espírito superior, pelo qual sintamos uma simpatia especial. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior a nós, temos os espíritos protetores, que, por serem menos elevados, não são menos bons e generosos. São espíritos de parentes ou amigos, algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos a atual existência. Eles nos ajudam com os seus conselhos e frequentemente com a sua intervenção nos acontecimentos de nossa vida. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por alguma semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atrai para nós. Os espíritos sedutores esforçam-se para nos desviar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos, aproveitando-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma. Aos que se agarram a nós como uma presa, mas afastam-se quando reconhecem sua impotência para lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia espiritual e superior em nosso anjo guardião, e como guias secundários os nossos espíritos protetores e familiares. É um erro, entretanto, supor que tenhamos forçosamente um mau gênio junto a nós, para contrabalancear as boas influências daqueles maus espíritos nos procuram voluntariamente. Desde que se ache impossível dominar-nos, em razão da nossa fraqueza ou da nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos, e somos nós, portanto, que os atraímos. Disso resulta que não somos nunca privados da assistência dos bons espíritos, e de que depende de nós o afastamento dos maus. Por suas imperfeições, sendo ele mesmo a causa do sofrimento que atinge o homem quase sempre o seu próprio mau gênio. Está no trecho dos itens 11 do capítulo
28 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, Preces Espíritas. Muito interessante, né? Pois é. Esse caso a gente chama de anjo guardião, anjo protetor, espírito protetor, um nome tanto faz. Anjo da guarda. Anjo da guarda. Então, olha, o Luiz falou um negócio interessante. Na primeiro bloco, nós falamos dos siameses. Agora eu vou perguntar para vocês. Anjo da guarda, ele tem asa? Tem asa esse anjo da guarda? Depois vocês respondem, viu? Porque é uma coisa que também fica no imaginário do ser humano, né? O anjo da guarda com asa, com auréola bonita, belimosa. E aí? O que vocês acham? Bom, vamos falar do anjo protetor. Então, aqui no livro que... Porque às vezes a gente vai fazer uma prece. Para quem que eu vou rezar? Eu vou rezar para Santa Luzia, vou rezar para não sei quem, vou rezar para não sei o quê. Para quem eu vou? Ou para Deus diretamente, mas Deus não é um homem. E aí? Como é que eu vou rezar? Vou imaginar quem? Mas normalmente a gente imagina Jesus. Essa é na prece, você imagina Jesus. Mas eu posso imaginar uma pessoa que eu vejo aí, que eu já fui católico, ou eu sou católico, e eu sei que São Januário é o santo de não sei o quê. Eu vou rezar para São Januário para ele ajudar. Ajuda mesmo? Então isso aí é uma coisa que nós vamos responder. Eu vou largar a bola no pé até da Nilce, lá em Dayatuba, né? Então vocês respondem aí para mim. Vai lá. Vai, Nilce. Falar sobre o anjo guardião. Olha, Luiz, quando nós vamos fazer uma prece, nós temos que ter em mente a conexão com o nosso Pai Maior, conexão com Deus. Agora, se nós vamos elevar o nosso pensamento ao anjo tal, ao santo tal, tudo, na minha opinião, tudo é válido. Por quê? Porque nós estamos colocando ali o melhor do nosso sentimento. Nós estamos estabelecendo aí um pensamento de conexão com algo que é muito bom para a nossa vida. Então, o anjo guardião, ele pode ter aí N, enfim, nomes que a gente queira dar. Agora, nós estamos conectados a Deus através do nosso pensamento. E a mesma coisa, como nós já falamos lá no outro bloco, no outro programa, a respeito da nossa sintonia, porque para nós termos uma boa sintonia, nós temos que transmitir algo de bom, bons pensamentos, boas palavras, boas ações. E a mesma coisa é com o anjo da guarda. Nós estabelecemos com esse anjo da guarda uma relação de confiança, né? Uma relação de confiança. E que se nós estamos estabelecendo essa relação de confiança, nós temos que ter em mente que nós devemos enfatizar bem os nossos bons pensamentos, as nossas boas ações. Por quê? Porque senão nós vamos sair desse caminho e vamos partir para um caminho doloroso, um caminho muito triste, né? É por isso que nós vemos lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, vários exemplos de preces para várias categorias, para vários, enfim, né? Então, nós devemos fazer a prece em qualquer lugar, que o nosso anjo da guarda sempre está ali para nos fortalecer, para nos inspirar, e não nos obrigar. À medida que ele percebe
que nós estamos nos afastando dele, ele também vai afastar, porém, nunca vai nos deixar sozinhos. Então vamos lá. É muito interessante isso, porque o nosso anjo da guarda, espírito protetor, enfim, conforme queira falar, e nós às vezes não damos muita atenção para isso, né? Em termos do nosso comportamento, né? Principalmente a nossa conduta. Mas até que a gente ainda temos essa informação, ainda temos uma noção, graças a Deus e à doutrina espírita, sobre isso, talvez que nós não demos muito trabalho a esse espírito protetor. Agora eu fico pensando assim, uma pessoa que se desvia a sua conduta, né? Segue aqueles caminhos totalmente fora, né, do vício e tal. Você imaginou esse anjo de guarda, como é que ele fica decepcionado, né? Olha só, acaba sendo um trabalho para ele também, né? Já pensou? Quer dizer, eu estou acompanhando o meu irmão aqui encarnado, estou para ajudar, e ele nem sequer, né? Deve ser um negócio meio, hoje da guarda saiu fora, né? Saiu correndo, ficou com um espírito diferente. Mas aí, como a Anísio colocou, se afasta, mas mesmo assim não abandona, mesmo assim, né? Mas já é outro processo aí, né? Mas não pode ser Porque obsessor aí? Não pode ser um espírito obsessor, nesses que não que faz o mal? Não, pode haver a influência de um obsessor do espírito encarnado, faz com que ele se afaste. Isso sim, né? A obsessão vai fazer isso, fazer com que ele se desequilibre, se afaste, enfim, aí já é outra colocação, que eu acho que na maioria das vezes é isso que acontece também, né? O encarnado, ele se desvia, como a gente está falando, mesmo por um fato obsessivo, aí a coisa fica mais complicada ainda, mas que, mesmo assim, como diz o anjo de guarda, ainda não despreza, né? Vamos dizer assim, né? Mesmo assim, mas é um negócio, é uma tarefa que esse espírito protetor, é uma tarefa também que ele pega que não é muito fácil, né? Não é muito fácil. A gente toma conta. Como você falou, anjo da guarda, quer queira ou quer não, ele tem todos nós, quando nascemos, já está lá. Que é o nosso espírito bom. Se vai se aproximar um espírito ruim, se não vai, é outro problema. Se nós vamos escutar os conselhos do nosso anjo guardião, também é outro problema. Mas que ele está lá, está lá. Com certeza. Isso é certeza. E eu acho, Luiz, se a gente escutar os conselhos do nosso espírito guardião, como você falou, vai ficar mais difícil de um obsessor intervir, né? Porque você está num caminho de equilíbrio, né? Então aí já é uma segurança para que o obsessor não interfira. É importante, então, isso, porque é mais um motivo para a gente ficar atento ao nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, justamente para se defender dessas influências negativas que possam surgir. E aí, Nádia, o cara vai te carregar no colo, que nem às vezes a gente vê aquelas figuras do anjo guardião segurando na mão e levando a pessoa pela mão. Mas o anjo guardião vai te carregar no colo, vai fazer as coisas por você? Não. Ou vai só, que nem falou assim, nosso condutor e orientador. Isso. É o nosso professor, né? Eu vou falar um pouquinho, só bem rapidinho, sobre essa questão da prece. Não, rapidinho não, você não, fica da prece. calmo. Tudo bem, então eu vou me alongar. Até 5 horas tem muito chão. 5 horas tem muito chão. Não, eu quero assistir a novela hoje. Aliás, às vezes eu falo que é rapidinho, mas é só de uma forma mais objetiva. Não é nem rápido. A questão da prece, porque às vezes a gente tem, vamos colocar a mania, de nos ater sobre alguns aspectos. Mas, às vezes, principalmente dentro da doutrina espírita, às vezes a gente deixa escapar alguns aspectos que são bem relevantes, mais do que aquele que a gente está se preocupando às vezes. Então, o que a gente tem que se preocupar, no caso da prece, né, se é para o anjo guardião, se é para o mentor, se é para Deus, para quem que é, o mais importante é a gente fazer a prece. Porque a nossa prece, assim ensina o Espiritismo também,
que a nossa prece, né, aquele momento que a gente vai nos elevar a Deus, né, para fazer uma oração, né, nem para pedir. À noite, fazer um Pai Nosso ao dormir. Um agradecimento. Um agradecimento. Pela manhã, tal. Ela nunca é em vão. Ela não é um momento perdido. Pelo contrário, ela é um momento muito importante e relevante para a nossa vida, para todas as situações as quais a gente vai enfrentar desde quando a gente reencarna. Então, a prece é uma ferramenta muito importante que a gente deve utilizar todos os dias da nossa vida. Ah, não posso fazer ao deitar, esqueci. Faz ao levantar. Não posso fazer ao levantar, faz ao deitar. Se puder, faz quando deita, agradece. E de manhã pedindo ajuda. A quem? Aos bons espíritos. A quem? Ao seu mentor espiritual. A quem? Ao seu anjo da guarda. Então, isso aí eu já acho que já conectei as duas coisas. E aí, a gente precisa pensar, quem é o nosso anjo da guarda? O nosso é um espírito, né? O nosso anjo da guarda é um espírito adiantado e ele está ao nosso lado para nos inspirar o bem. Então, se ele está ao nosso lado para nos inspirar o bem, a gente é outra coisa que a gente precisa resolver. Eu quero estar sendo inspirado pelo bem ou pelo mal, que é uma coisa que o Luiz colocou. Então, se eu quero estar inspirado pelo bem, segue junto com a prece e com o seu anjo da guarda. Outra coisa que eu já ouvi falar, que as pessoas falam assim, meu anjo da guarda. Tem uns que falam, tem umas frases estranhas, né? Tá passando por alguma situação e fala assim, acho que eu tô sem anjo da guarda, né? Ou, por exemplo, do Cupido, né? Acho que o Cupido me esqueceu. Então, assim, nós não somos esquecidos. A Nilce disse muito bem, o seu Ataídes também. Nós não estamos esquecidos aqui ao Léo. Nós temos amparo, que é o anjo guardião. E daí, ele nos orienta, mas ele nunca interfere no nosso livre-arbítrio. Então, ele não é o anjo da guarda que me abandonou e nem aquele que vai carregar, vamos colocar assim, as minhas provas e as minhas, expiações por mim. Quem vai passar sou eu, mas ele vai me orientar, ele vai me amparar. Se possível, né, sempre que possível, aliás, toda hora é possível, ele vai me dar bons conselhos. É a questão da intuição, ele vai me dar bons conselhos, agora depende da gente. A missão dele é amparar, esclarecer e fortalecer a nossa caminhada espiritual. Então, assim, a gente precisa resolver estar em companhia de quem e utilizando aí o valor da prece. Acho que é isso. Gouveia, quando você tem bater numa reunião ou alguma coisa, você não pode ir, você manda uma pessoa. O seu representante, né? O anjo da guarda é o representante de Deus, porque Deus, aí já chegaram a falar assim, mas Deus está em tudo quanto é lugar, Deus está lá, dali, daqui, então ele manda um representante. Isso, é um espírito que é elevado e está em nome de Deus. Agora eu vou fazer uma Pro Aleixo? Pro Aleixo. Hoje ele... Gostei palestra. Olha só, eu só estou fazendo a figura de advogado do diabo. Isso é para quebrar seu galho. Aleixo, eu quero perguntar uma coisa a você. Já está coçando a cabeça. Melhor, eu ter um anjo guardião homem ou um anjo guardião mulher? Qual é melhor? Ixi. Agora entrou aí. Então, senhor Luiz, isso aí tanto faz. Não tem nada, designação de anjo, depende do espírito afim. O anjo da guarda esse amigo protetor é alguém que é mais afim. Ele já foi homem? É alguém afim nosso, que está em um grau um pouco melhor, mais superior que nós, senão não seria um anjo da guarda, um amigo espiritual. Isso aí independe. Agora, o anjo da guarda, senhor Luiz, o senhor perguntou aí para nós, ele é nosso amigo, vem nos orientando e deixa nós seguir o nosso livre-arbítrio. O senhor perguntou agora aqui se ele nos carrega. Não. Só que tem pontos que ele praticamente quase nos carrega nos braços, porque tem hora que você se perde na vida. Perdeu as forças. Perdeu a força por algum motivo na vida e você está numa situação tão difícil. Ele não vai fazer o que nós precisamos fazer, só que ele vai nos amparar tão ostensivamente, ele um grupo espiritual que está... Porque às vezes o anjo da guarda, às vezes a situação é tão intrincada,
que ele precisa de auxílio de espíritos mais evoluídos que entende do problema intrincado que o seu tutelado está passando. Então, às vezes, ele vem mesmo quase carregar, auxiliar de todas as formas. Só que ele vem nos dar força, coragem para nós seguir a vida, né? Ele não vai fazer o que é necessário para nós. Ele vai o que todo mundo falou, né? Vai nos orientando, nos intuindo o caminho, nos dando força, coragem, perseverança para seguir caminhando, né? O senhor falou, ele é meu companheiro de jornada última. Meu pai, eu estava num centro agora esses dias estudando, faz 15 dias. Eu lembrei dele na prece e da papagainha minha que se foi, que eu era muito ligado. Eu lembrei dos dois numa prece faz 15 dias, um sábado. Meu anjo da guarda não é meu pai, porque pode só se haver alguma intervenção depois. Aí eles falam, como ele é muito ligado, pode acontecer isso. Ó, eu tenho um trabalho daqui para frente, o senhor é muito ligado a ele, o senhor está preparado para acompanhar ele um pouco daqui para frente. Pode acontecer isso? Pode também, mas não é o caso. Não estou falando que isso aconteceu. Eu lembrei na prece, fiquei quieto, é lógico. A dirigente da casa tem evidência. E eu não comentei nada, acabou o trabalho, acabou a prece, aí falou, ó, aí todo mundo no final, ela relata o que ela presenciou no final, ela falou, ó, seu pai estava com você, estava com a mão no seu ombro e falando, coragem, filho. Legal. Nada. O anjo da guarda, muitas vezes, é dessa forma, ele vai falar, coragem. Por que meu pai fez isso? Não sei, não consegui entender, não é alguma coisa que ele quis direcionar, mas ficou, não sei o que é. O anjo da guarda age assim, né? Ele vem durante o sonho nos encontrar, nos orientar, nos influenciar, nos dando condição, conselhos, força para nós seguirmos. Mas o coragem, se nós não tivermos essa coragem, essa força, essa perseverança, ele não pode fazer muita coisa porque depende de nós, né? Deixa eu só pegar um ganchinho rapidinho. Nós recebemos, né, Marcos, ajuda a todo instante. A todo instante. E do nosso anjo da guarda, dos nossos familiares, que também velam por nós. Porque a gente fala o seguinte, meu pai faleceu em 2017, mas muitas vezes na minha casa, porque ficou eu e minha mãe, então são duas mulheres, muitas vezes na minha casa eu sinto a presença do meu pai. Tem até um vizinho nosso que foi muito útil para a gente num momento, tudo, mas infelizmente, né, ele tinha algumas coisas assim que depois eu fui entendendo com o tempo. E às vezes a pessoa se afasta, o vizinho e a vizinha afasta. E eu consigo entender que meu pai esteve ali participando de alguma coisa nesse afastamento. Ele foi útil, tudo, mas depois... Então, assim, a todo instante é o que eu falo. Faça prece, tenha fé, acredite. Porque a todo instante nós estamos recebendo a ajuda do plano espiritual. A gente não vê, e por não ver, às vezes a gente não dá valor. A gente acaba falando, acaba achando que não está recebendo ajuda, porque não está recebendo o que a gente quer. Mas a gente recebe ajuda a todo instante. Às vezes acontece o seguinte, não é que nós não estamos sendo amparados e auxiliados, é que a situação não dá para se resolver logo da forma como a gente quer. E nem o melhor para nós é como a gente está pensando. Isso. Então a gente quer um caminho. A gente está querendo entrar em um caminho que a gente acha que é o melhor. Só que o alto está vendo que ali não é seu caminho. E esse caminho pode te desviar do roteiro que você tem que seguir na vida. Então, eles não vão te amparar onde você não é seu caminho, não é o necessário. Não é aquilo que é necessário para você. Para a sua prova, e aquilo lá pode te levar a situações difíceis lá na frente. Então, eles já têm essa observação. E às vezes é o caminho, mas não é a hora. Então tem tudo isso. Eles vão nos amparar, mas a gente tem que seguir com calma. Nós não falamos no outro programa da confiança, da fé. É isso que a gente tem que ter. Amparado nós estamos sendo. Então você faz assim, o dia que você esqueceu o lixo em casa, eu desci e esqueci o lixo. Dê graças a Deus. Porque naquele momento que você esqueceu, vai voltar para pegar o lixo... Luiz. Esqueci a chave do carro, vou voltar em casa. Então não é o momento de você sair. Né? A gente não pode banalizar, não é sempre isso. Gente. Às vezes é distração nossa, porque senão nós vamos achar que tudo não é bem assim. Mas pode acontecer alguns fatos. Só agradece, não custa nada. Só toca agradece. A vida, mas não é sempre que é assim, mas toca a vida.
Né? Às vezes você tem alguma enfermidade também, alguma coisa assim, mas você sempre agradece a Deus, né? Entendeu? E aí, Nilce, fala mais alguma coisinha sobre o seu amigo espiritual, Nilce. É aquele que o Alex falou, né? O fator confiança. E nós ainda estamos muito arraigados com coisas materiais, né? E em se tratando do mundo espiritual, tem muitas pessoas que, porque não conseguem sentir a presença do nosso protetor, ou não conseguem ver, enfim. Então, simplesmente não acreditam, né? Isso é de cada um. Agora, mas como que eu faço para sentir a presença do meu protetor? Eu vejo como um fator de confiança. Eu confio que o meu mentor espiritual está me orientando, né? Sempre, isso daí sempre. Né? É o caminho que nós devemos seguir. É a confiança, o hábito de fazer prece, agradecer, né? Como a Nádia falou, muitas vezes a gente levanta, já vai para a cozinha, toma o café e de lá já sai para fazer o que tem que fazer, nem agradeceu a Deus pela noite de sono reparador das nossas energias físicas e mentais, né? Nem se lembrou de pedir um auxílio, né? Um bom pensamento para o nosso anjo da guarda. A partir do momento que nós começarmos a fazer isso, principalmente agradecer pela nossa vida, agradecer pelos nossos caminhos, pela nossa família, né? Pelas lutas que nós temos no dia a dia, nós vamos ver que tudo vai soar de uma forma assim muito mais leve, né? Muito mais branda. Então é isso, confiança em Deus, confiança no nosso anjo da guarda e prece. O Evangelho no lar também. O Evangelho no lar é maravilhoso. Nos dá uma sustentação muito grande durante toda a semana. É isso, Luiz. Eu acho que também uma coisa que a gente distrai muito, no caso, se tratando do nosso anjo da guarda, é a questão da sintonia. Porque nós nos ligamos a ele pela nossa sintonia mental, que é a base de tudo, nosso pensamento. Então, é por isso que Leon Denis fala que uma coisa muito difícil ainda para nós, que nós temos essa dificuldade, é administrar nosso pensamento. E eu concordo. Administrar o pensamento não é uma coisa muito simples, como se imagina, né? Então, a sintonia já começa por aí. Então, se nós estivermos sempre sintonizados com o nosso anjo de guarda, o mentor espiritual, não importa o nome que dê, se nós estivermos sempre sintonizados, vai nos ajudar muito em determinadas horas, momentos, principalmente na hora de uma dor, um sacrifício qualquer, um perigo, sintonizado com ele, porque se eu estiver sintonizado com ele, com certeza ele está comigo também. E aí é onde surge a ajuda, né? Dentro do nosso merecimento, se for o caso, né? Mas a sintonia acho que é a base nesse sentido. Então, para resumir, nós nunca estamos isolados. Não. Nádia, continua para nós aí. Sim. A USE Guarulhos, ela é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja nos conhecer melhor, segue aqui o nosso convite. Visite o nosso site, useguarulhos.com.br, que lá você vai encontrar o endereço de um centro espírita mais próximo da sua residência. É isso, seu Luiz. Nilson, eu vou pedir para você fazer a nossa prece. Faz esse favor para nós, Nilson. Sim, muito prazer. Então, nesse momento, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos agradecendo por mais esse aprendizado, por esse programa, que só nos acrescenta
ao nosso desenvolvimento espiritual. E assim, nós agradecemos, Mestre amado, e te pedimos para que possamos, todos nós, termos um fim de semana com muita paz e muita luz em nossa família e nossos corações. E que todos os nossos ouvintes possam também estar emanados e sentindo esta vibração de paz que emitimos nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Eu também me despeço agradecendo a Deus, Jesus, por essa oportunidade mais uma vez, desse aprendizado, desse trabalho direcionado à lei do amor, à nossa evolução espiritual, o qual nos comprometemos no plano espiritual pela reencarnação e por isso aqui estamos. E nós agradecemos também aos ouvintes que participaram do nosso programa, que nos ouviram, agradecemos de coração a todos eles. Agradecemos também aqui os amigos presentes aqui, os nossos parceiros do programa, Luiz Leite, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia, Nilce Pereira, Nádia Januário, enfim, e toda a espiritualidade do amor e da paz que contribuiu para que isso acontecesse. E assim, com essa prece eu me despeço, agradecendo a Deus mais uma vez, e que estaremos aqui na semana que vem, nesse mesmo horário, se Deus assim nos permitir. Que assim seja. É isso, agradecendo também a equipe de trabalho, por mais esse programa, por mais esse trabalho, a todos presentes, né? Luiz Gouveia, Thaídes, Nádia, Luiz Leite, a Nilce, a flor do nosso programa, junto com nós de novo. Muito bom. Tá vendo? Interiorando agora é só sombra e água fresca no interior. Virou turista? Virou turista agora, foi? Agora, aos nossos queridos ouvintes, por estar conosco, nos auxiliando nesse momento. E essa equipe espiritual da USE, que tanto nos ampara neste trabalho. Que Deus e o nosso Senhor Jesus possam abençoar a todos. Isso. Sim, agradecendo primeiramente ao plano espiritual por essa oportunidade, agradecendo aqui a forma carinhosa como nós somos recebidos, né? Eu sou sempre muito bem recebida aqui pelo Luiz Leite, pelo Marquinhos, carinhosamente o Marquinhos, Marcos Aleixo, a oportunidade que o senhor Luiz Gouveia dá a todos nós, e também ao sempre carinhoso aqui o seu Ataíde, sempre generoso para comigo, para com a nossa equipe. Obrigado. Então, eu só tenho a agradecer, gente. Acho que viver é isso, viver bons momentos ao lado de pessoas que estão fazendo coisas relevantes no planeta Terra. Portanto, eu sou muito feliz. Vai lá, Nilce, nas suas despedidas finais aí. Eu também estou muito feliz por poder participar, né? E eu deixo aqui o meu abraço a todos e numa nova oportunidade. Um abraço Luiz Leite, nosso diretor, Luiz Gouveia, o nosso coordenador, a nossa equipe de trabalho aí, o Aleixo, né? O Ataídes, a Nádia, e estou muito feliz. Um abração para todos. E não podemos esquecer que a Nilce está aqui, só não está o corpo, né? Mas ela está aqui. Obrigado, Nilce. E eu vou falando para todos os ouvintes. Vocês não desliguem, viu? A rádio não para porque ela continua 24 horas no ar. E nós voltaremos aqui na semana que vem, se Deus quiser. Estaremos aqui e eu peço a vocês, continuem sempre conosco, porque é muito importante para nós, para o Espiritismo, e para todos os nossos conhecimentos sobre a vida após a vida. Que Deus abençoe. E o que nós falamos aqui fica no universo aí, né? Não tem que apagar uma palavra proferida, né? Interessante, né? Isso fica, a energia que fica... Isso. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio. O mundo todo conectado.